Fala, gente! Voltamos aqui, dessa vez com as impressões finais de He-Monster, episódios 10, 11 e 12. Acabou o anime, sim, infelizmente eu gostei desse anime, eu me diverti bastante, a estrada foi bem divertida com esse anime e eu gostei, teve bons pontos interessantes, como por exemplo os filhos do protagonista, também teve alguns outros momentos menores que até que foram bem agitados, mas foram legais. E também a evolução de alguns personagens e o final foi meio que bom. Eu vou chegar lá, mas também teve umas partes que ficaram meio estranhas, pelo menos pra mim, que tô lendo o mangá. Eu vou pontuar aqui mais pra frente do vídeo, mas eu vim aqui pra dizer o que eu achei, se eu achei interessante. Vocês querem saber a minha opinião sobre o anime, se é bom, se vale a pena ou não? Vem comigo que eu vou te mostrar, eu vou te dizer o que eu achei com esse anime. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifiquem se a inscrição está ativa porque o YouTube é sacana e vamos embora. Bom, gente, começando pelo episódio 10, que foi basicamente uma aventura mais ou menos agitada, o mesmo vale para os outros dois episódios finais. E bom, aconteceu muito e pouco ao mesmo tempo, porque eles chegaram numa vila, teve uma confusão lá, mas depois se resolveram. Mas o ponto importante desse episódio 10 foram o nascimento dos filhos do protagonista. Bom, como vocês já devem estar sabendo, e eu venho falando o tempo todo, o protagonista não tem frescura com mulher. Ele pega elas e, bom, eles mandam ver, todos eles juntos. E, bom, com isso acabou engravidando duas delas, as irmãs gêmeas. Que, bom, vão tendo um probleminha na gravidez. Porque, e isso é algo bem curioso, mostrou a gravidez de forma nua e crua. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente normalmente está acostumado a ver situações que quando a pessoa fica grávida, ela já parte logo para o resultado final, não mostra o processo da coisa toda, que em parte é um tanto que desinteressante, porque normalmente a gente só vê gente de raças bem semelhantes, de, por exemplo, humanos com elfos e coisas assim. Mas como aqui ele é um ogro e tá tendo relações com humanas, as coisas ficam mais problemáticas, porque durante a gravidez as coitadas vão ficando cada vez mais desnutridas, porque segundo o que o velhinho Goblin falou, eles podem acabar sem querer matando as mães por falta de nutrição. Tanto é que elas vão perdendo cor, elas vão ficando cada vez mais pálidas e, bom, o processo de gravidez aí foi bem desagradável. Mas o resultado final foi que eles conseguiram fazer o parto de algum jeito ou de outro. Eles conseguiram fazer o parto e os filhos do protagonista nasceram saudáveis sem nenhum problema. E as mães também estão bem. E curiosamente a gente descobre os nomes delas, porque ele só vem falando os apelidos dela de Ruiva, Irmãs Gêmeas, Alquimista, Ferreira. A gente só descobre isso, mas aqui a gente ouve os nomes dela de verdade, que são Felícia e Alma. E também tem o nome dos filhos do protagonista que ele deu, que é Argento, e o outro infelizmente eu não decorei. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem. E bom, apesar disso, o protagonista sente que quase desmaiou. Ele quase desmaiou, porque foi ele que teve que fazer o processo de parto. E com certeza, se ele errasse um único instante, a menor variável poderia acabar matando elas e os bebês junto. Tanto é que ele revela que ele tá trêmulo, ele tá todo pálido, até como ele próprio diz. Mas acabou tudo feliz. Todo mundo bem, alguns perrengues também, mas tudo de boa. E outro ponto interessante nesse meio, que ele encontrou um veado branco que ele tem a sensação de que esse bicho é muito poderoso e ele não tá errado. Mas eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro ele encontra com alguns humanos que estavam se metendo numa briga contra um demônio e ele foi ajudar. E bom, deu certo, ele deu umas dicas pro pessoal como é que deveriam se unir como grupo, que eles deveriam melhorar e pronto. Outra coisa importante é que esses bebês do protagonista, eles são sangue mistos. Normalmente, segundo o que o velhinho Goblin falou, eles normalmente nasceriam com características só de um ou de outro. No caso, o do ogro ou do humano, que seria. Mas pode haver casos de seres que têm a característica de ambas as raças. Então eles podem ser muito problemáticos porque, segundo o que o velhinho falou, seria melhor matar eles para
não gerar nenhum problema futuro, porque normalmente, como eles são sangue mistos e têm características de ambas as raças, eles teriam péssima personalidade, eles seriam segregados por uma ou pela outra raça, eles seriam excluídos, tratados como defeitos, defeituosos e coisas do tipo. Seria basicamente racismo que tem, mas o protagonista aceita eles, não importa o que seja. E bom, com isso dito, quando ele voltou de um pouquinho de exploração, ele vê os bebês andando. Eles são de uma raça diferente, então eles evoluem de forma mais rápida que os humanos. E bom, ele caindo de joelho, dizendo que os filhos dele são prodígios. É muito fofinho. Ele vai ser um pai bem babão e coruja, com certeza. Mas bom, seguindo aí, o que eu falei do veado branco é que o protagonista sentiu que ele não conseguiria vencer, mesmo com todos os poderes dele, e ele lutasse com toda a força dele. Mesmo com isso, ele não conseguiria vencer. E ele tem razão, porque quando ele vai devorar o que sobrou dos chifres, o bicho deixou os chifres caírem mesmo, e ele foi devorar vamos dizer, os cristais que ele pegou e triturou, ele engoliu e, bom, tem várias habilidades que ele não descobriu os nomes, porque ele não tem nível nem força bastante para conseguir usá-los. E, bom, o mesmo vale para a Ruiva, ela também devorou os cristais e ela não conseguiu descobrir as habilidades que ganhou. Quando o protagonista vai dormir, ele tem a próxima evolução no dia seguinte, e tem coisas aí que ele não conseguiu descobrir, as habilidades de algumas outras coisas e bênçãos de outras criaturas. Ele está recebendo bênçãos de deuses aí. Nesse mundo tem bênçãos de deuses que eles podem receber. Mas acabou o episódio 10 com ele evoluindo para uma nova classe. E o nome eu já vou falar. Mas bom, no episódio seguinte também aconteceu quase a mesma coisa. Porque mais dois filhos do protagonista nasceram. Dessa vez com a alquimista e com a ferreira. Aí, e bom, e dessa vez, segundo o que o clérigo estava falando pro protagonista, ele deveria fazer o parto antecipadamente. E bom, dessa vez ele conseguiu fazer o parto antecipado e teve menos problemas dessa vez, teve menos perrengues. E aí, aqui entra algo interessante, porque um nasceu com mais, vamos dizer, sangue de goblin e ogro, e o outro nasceu totalmente humano. Ele tem todas as características humanas e ele deu uns nomes pra eles, e a gente também descobre o nome dessas daí, que eu não decorei o nome, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. Mas bom, seguindo aí, aconteceu a mesma coisa que no episódio anterior, uma outra aventurazinha menor. Não tem tanta importância assim, mas foi só uma agitaçãozinha que teve. O ponto curioso mesmo foi que o protagonista teve um sonho dele sendo morto pelo amigo dele. O porquê disso ele não sabe, então resolveu fazer um desvio. Ao invés de ir para a capital real direto, ele foi para esse lugar onde estava o amigo do protagonista e ele foi lá resolver esse probleminha. E por falar no grupo do amigo do protagonista, ele também entra em contato com o resto do pessoal, que estão basicamente tendo aventuras menores também. Teve uma que tá em uma biblioteca coletando livros de magia e o resto do pessoal tá se agitando por aí, estão se ajeitando. Quando ele chega lá, parece que tá tendo uns probleminhas porque tem um minotauro, mas não é tão problemático assim, não é só um monstro irracional não, é o amigo do protagonista que evoluiu. E o que aconteceu pro amigo matar o protagonista, tecnicamente falando, entre muitas aspas, foi que um monstro apareceu aí, ele não tem forma, então ele assumiu a forma de uma criatura que o cidadão crê que é mais forte que ele. E bom, ele assumiu a forma do protagonista, que é antes dele evoluir, ele não sabe dessa evolução. Agora, o bicho matou ele e aí conseguiu evoluir para essa classe de, vamos dizer, monstro minotauro, por assim dizendo. E eles têm uma partida amistosa, por assim dizendo, porque ele foi lá, pediu pro protagonista lutar com ele e, bom, deu uma luta bem parelha, os dois estavam bem emparelhados até, eles estavam indo bem. A animação não tá maravilhosa, nem nada do tipo, mas tá boa, tá muito boa para esses episódios finais. E bom, pelo menos eles estão querendo fechar com uma boa chave de ouro. Seguindo aí, o protagonista conseguiu se virar, ele tá bem e... Só que meio chamuscado, porque o amigo dele usou uma habilidade muito forte e ele não mediu a força na hora de usar. E bom,
gerou alguns perrenguezinhos. E acabou que o protagonista teve que dar um esporro nele, um sacode na cara dele depois disso. Mas terminou de forma feliz. Mas outro ponto curioso nesse episódio é que o protagonista comprou literalmente uma câmera fotográfica e usou ela para tirar foto dos filhinhos dele. Pelo menos ele vai ser um excelente pai, com certeza, vamos convir. Mas bom, chega esse episódio final que ele finalmente chega na capital real e bom, deixou a princesa moleca lá. E aí, como recompensa, ela deu um cartão pra ele. E esse tempo todo a gente pensa que ela é só uma menina moleca. Só isso, uma princesa moleca. E bom, aqui, como ela deu uma recompensa de, vamos dizer, um passe livre para ele transitar pelas cidades numa boa, sem nenhuma periculosidade ou restrição ou barragem, bom, aqui ele sente que essa guria aí, na verdade, é mais malandra do que ele pensa. E, bom, ele tá certo. Eu tô achando que a partir daqui ela vai querer que ele faça umas missõezinhas bem interessantes daqui pra frente. Mas, bom, no dia seguinte eles voltam e a vampira que estava tendo umas preocupaçõezinhas sobre engravidez, que ela não conseguiu engravidar e também não está conseguindo evoluir. Bom, o protagonista resolve dar uma parada e dar um empurrãozinho para ela melhorar. E bom, com isso deu certo. Ela conseguiu evoluir e agora vira uma variante de vampira. O mesmo vale para o amigo do protagonista e para a mulher dele. Eles viraram variantes de criaturas. No caso do amigo do protagonista seria a de ogro. Da esposa dele seria uma senhora da terra, uma variante. E aqui tem um lance curioso sobre o verdadeiro nome da mulher do protagonista, a vampira, que é Ekatarina. Eu espero ter pronunciado correto. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem se eu tiver errado. Mas bom, seguindo aí, tem um lance curioso sobre os nomes. Esse negócio de nome verdadeiro, gente, é um tanto que problemático. É uma faca de dois gumes. Por que disso? Bom, quando a pessoa descobre seu verdadeiro nome, ele recebe um nome aí na Terra, mas tem um nome verdadeiro dele que, vamos dizer, os deuses mandam para eles. E se a pessoa descobre o seu nome verdadeiro, ele ganha um boost tremendo de poder. Mas quando uma outra pessoa descobre, ele pode usar uma maldição e usar nesse verdadeiro nome da pessoa. Então tem riscos. São uma faca de dois gumes, essa história toda. Então descobrir o verdadeiro nome da pessoa é perigosa. Tanto para o inimigo, tanto para a pessoa, que pode ser alvo de alguma maldição. Mas bom, eles voltam para a caverna deles, que não é mais uma caverna, tá? Mas é para um palácio, sim, isso sim. E eles estão conseguindo juntar mais gente para se juntar ao grupinho do protagonista. Tanto é que tem uns gatinhos em miniatura, vão fazer sucesso vendendo bonequinho de pelúcia com esses bichinhos. E todo mundo acha eles fofos, tanto o protagonista quanto os amigos. E outra coisa curiosa é a Dríade, que evoluiu e agora ela não precisa ficar mais fixa em um local. Ela não precisa ficar mais fixa na árvore. Então ela chegou lá no, vamos dizer, palácio do protagonista, dá pra chamar assim. E agora ela vai se juntar a ele virando esposa dele. Lembrando que foi ela que teve a primeira vez dele, mas quem é a esposa definitiva é a vampira atualmente. Mas bom, chega a vez de alguém morrer. Infelizmente, alguém vai ter que morrer. E o velhinho Goblin tá nas últimas. Ele tá lá de cama e bom, ele conhece, vamos dizer, os netos dele. E aí vem o pessoal se apresentar também e a gente descobre o verdadeiro nome do protagonista também. Aposturou. Eu espero ter pronunciado correto. Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. Mas bom, seguindo aí. O velhinho pensa que teve uma vida meio chata, mas não. Ele teve uma vida bem agitada, bem divertida. E ele pode partir sem arrependimentos e infelizmente acabou morrendo. Mas ele não ficou triste, pelo menos. Infelizmente. Mas ele morreu. Então, a cena que é bonita vai pra comédia toda, porque todo mundo tá meio que cabulado com uma coisinha. O protagonista não se deu conta que, vamos dizer, o amigão dele tá lá, daquele jeito. Vocês pegaram a ideia. Eu não sei se eu posso mostrar aqui isso aqui, gente, mas ó, quem assistiu sabe do que eu tô querendo me referir. Particularmente eu rachei de rir com a frase do protagonista dizendo que esse velhinho viveu até não querer mais. Mas bom,
Esse anime é realmente uma coisa de louco, mas é uma coisa de louco muito divertida também, assim como Sentai. Mas bom, pra se despedir do velhinho, eles têm um torneiozinho de lutas e até os filhinhos do protagonista vão entrar na briga, mas com certeza eles não vão durar tanto tempo assim não. Mas bom, isso não é tão emocionante, tanto é que o anime próprio dá um pulo pra isso e só mostra os resultados finais. Que o protagonista provavelmente ficou em primeiro, eu não tô lembrado direito, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem, umas imagenzinhas passando, mas com certeza ele ficou em primeiro. E bom, acabou o episódio com o protagonista recebendo uma ligação da princesa sobre uma nova missão que ele tem que fazer. E bom, ele aceita, ele pode ganhar uns trocados e também mais algumas coisinhas no meio. E bom, acabou o anime e o episódio também. E bom, minhas considerações finais, eu gostei, achei muito interessante, foi bem legal e eu curti bastante o anime, principalmente o personagem principal que é o protagonista. E bom, com ele você pensa que vai ter alguma coisa clichê e até teve mais ou menos, mas ele tem alguns diferenciais, como por exemplo, não ter frescura em matar quem merece, principalmente como foi demonstrado nos primeiros episódios, que ele pegou um cara e espancou ele até a morte, praticamente. E principalmente ele não tem frescura com mulher, uma coisa que a gente normalmente não vê. Geralmente os personagens de Isekais ou de reencarnação ficam todos frescos com mulher, não tem atitude, mas esse aqui não. Esse aqui tem atitude e também não tem nenhuma frescura como dar uns pega nelas não. Tanto é que ele engravidou algumas delas e deu até uns filhos também. E a gravidez com certeza não foi bonitinha, como a gente geralmente vê, mas bom. E sobre os outros personagens, eu gostei deles, alguns têm bem mais carisma que os outros, por exemplo, a vampira, que é bem carismática também, ela tem os picos de ciúmes dela, e ela também é boa de briga também. E o resto do pessoal do protagonista, que recebe atenção, eles também não ficam de fora não, eles também recebem atenção. E bom, quanto à animação, ela não é nada de outro mundo, não é uma coisa maravilhosa toda, mas também não é ruim. Olha, comparado a outros animes que tá tendo nessa temporada, olha, com certeza ele foi muito mais bem animado, com certeza. E bom, se eu fosse dar uma nota para esse anime, olha, eu não sei se eu vou estar exagerando muito, mas eu creio que eu deva dar um 8,5. É, um 8,5 tá bom. É, tá de bom tamanho. Um 8,5. Me digam aí nos comentários se eu tô exagerando ou não. E bom, até onde eu vi, o anime adaptou mais ou menos uns 50 e poucos capítulos, mais ou menos. Só que nesses últimos episódios eles fizeram umas misturas, mais ou menos. Por exemplo, o episódio 11, o final é mais ou menos original. Ele existe, mas eles cortaram uma partezinha para dar um fechamento. E aqui a mesma coisa, foi a mesma coisa. Eles provavelmente estão usando coisa da novel. Lembrando que o original de Monster é uma light novel. Depois ele recebeu uma adaptação para mangá. E eu vou deixar os capítulos que eles adaptaram aí na descrição do vídeo. Eu vou dar o meu melhor para vocês verem certinho. Mas bom, com isso eu vou me despedindo aqui de vocês. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse anime, se gostaram ou não, se acharam interessante. E quem não assistiu esse anime, eu recomendo bastante que vocês assistam, porque vai ter um protagonista diferenciado. E normalmente a gente só vê os caras reencarnando em coisas bonitinhas. Aqui a gente vê um cara reencarnando como um Goblin. Com certeza vai ter alguns diferenciais que vocês vão achar interessante nesse anime. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.